Hoje ainda é sobre ontem, é uma peça de teatro que está em processo de construção e integra minha pesquisa de doutorado em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Me chamo Luane Pedroso e nesses próximos minutos ofereço a minha voz como mais um elemento imaginativo no nosso breve caminhar. A minha voz é esta da narração. A voz que vocês escutam ao fundo é da artista chamada Cacá Durães. É ela também quem está tocando o violoncelo. A canção que Cacá está tocando é conhecida como Ratoeira e faz parte do folclore açoriano muito presente aqui na ilha de Florianópolis. As rendeiras de bilro costumam cantar ratoeiras enquanto fazem os seus bordados. O assunto ou tema central da peça é a perseguição das mulheres, caça às bruxas e manutenção do sistema capitalista. E tem como livro base O Caliban e a Bruxa, de Silvia Federici. Nesse livro, a autora faz uma minuciosa análise de como a caça às bruxas coincidiu com o longo processo de transição do feudalismo para o capitalismo durante a Idade Média na Europa. O ápice das caças às bruxas, segundo a Silvia Federici, foi entre os séculos XV e XVIII. Durante esse período, milhares de mulheres foram levadas à fogueira, acusadas de bruxaria, e sendo a maioria delas mulheres pobres e ou velhas. A personagem mítica que guia a dramaturgia é Joana d'Arc. Joana foi personagem histórica, conhecida por ter lutado no final da Guerra dos 100 Anos, ocorrida entre os séculos XIV e XV, em que Inglaterra e França disputavam a coroa. Joana foi levada à fogueira, queimada, acusada por muitas coisas, entre elas heresia e bruxaria. Também faço a leitura dessa personagem enquanto personagem mítica, pois para mim ela permeia o imaginário enquanto guerreira e também enquanto bruxa nesses dois aspectos, no histórico e no mítico, no campo simbólico. Como escreve Silvia Federici, as bruxas não ficaram localizadas lá na Idade Média ou apenas na Europa. Ainda hoje, mulheres são perseguidas e muitas vezes acusadas por bruxaria, sendo essa uma acusação ancorada na religião, como foi a de Joana, ou em um campo metafórico, mulher bruxa, louca. Essas palavras servem para diminuir, menosprezar, oprimir e subjugar mulheres ainda hoje. A figura da bruxa foi e ainda é bastante presente no imaginário ilhéu em Florianópolis, Santa Catarina. Durante a colonização açoriana aqui na ilha, desembarcaram também muito da cultura europeia. E é lógico, a figura da bruxa veio junto. Sônia Maluf, uma pesquisadora, antropóloga, escreveu em seu livro Encontros Noturnos, Bruxas e Bruxarias na Lagoa da Conceição alguns relatos de moradoras e moradores locais do bairro Canto da Lagoa, em Florianópolis. Eles narravam histórias sobre aparições bruxólicas. Em muitas narrativas, em contraposição à figura da bruxa, aparecia a benzedeira. A benzedeira era a única capaz de medir forças em pé de igualdade com a bruxa. Mais uma vez, a bruxa é retratada como perigosa, diabólica e que precisa ser corrigida. E é muito importante aqui frisar que toda mulher é uma bruxa em potencial nessas narrativas. Esse é o processo de construção da Alzira. A cabeça dela foi feita com manta acrílica e costura. Eu fiz alguns testes e esse foi o resultado de um desses testes realizados. Ela é benzedeira, rendeira e pescadora,
outras mulheres que alimentavam e curavam as suas comunidades. No início, eu localizava a Alzira no século XXI, mas agora na dramaturgia estamos localizando ela no século XVIII, então o figurino ainda vai ter algumas modificações e alterações por conta desse período histórico. Aí o processo de construção da Joana foi um pouco diferente, justamente pela qualidade das personagens, que a textura é diferente. A Alzira, ela é rendeira, então o pano e o tecido fazia muito sentido para a construção daquele boneco. A Joana é uma guerreira, foi uma guerreira, então eu resolvi esculpir a cabeça dela em argila, revestir de papel, para ter essa dureza maior. E o corpo também vai ser uma boneca habitável, e o corpo é como o da Alzira, né? Aí o processo de tingimento do figurino que era da Alzira, mas agora vai ser da narradora. Na peça são 3 mulheres: a Joana, localizada no século XV, a Alzira, localizada no século XVIII, e a narradora, localizada no século XXI, que é a atriz e é justamente quem tem a consciência dessas histórias e articula esses tempos com o tempo presente. Nem Joana, nem Alzira podem ter consciência por si próprias do que aconteceu com a história, e a narradora, a atriz que anima essas personagens e traz para elas a consciência. Como eu disse no início, esse é um projeto que faz parte da minha pesquisa de doutorado. São algumas mulheres envolvidas diretamente com ele, e eu gostaria de agradecê-las: Andresa Lima pelas fotografias, Carolina Garcia pela direção de cena e os elementos de cena, Caroline Vettori, que assinou a dramaturgia textual comigo, a Luciana Lira, que orienta essa pesquisa dentro da universidade, principalmente no âmbito teórico, e a Valéria Anzanello, que construiu o primeiro figurino da boneca Alzira. Muito obrigada a todas as mulheres por estarem comigo nesse processo criativo e artístico.